Departamento de Formação e Práticas Educativas da PROEM, da reitoria, e teve o apoio, né, teve o envolvimento aqui do nosso núcleo de ensino, pesquisa e extensão em direitos humanos aqui do campus Florianópolis, né, na pessoa do querido colega professor Felipe, né, nós já fomos parceiros em outros eventos, não é o primeiro esse, né? Então, nós estamos aqui hoje recebendo o professor Fernando Seffner com muita alegria, com muita felicidade. O professor é uma referência nos estudos de gênero, né? Professor da URGS, depois eu vou apresentá-lo melhor, né? E antes da gente passar a palavra para o professor e o professor falar, né? Fazer a reflexão conosco sobre o tema, eu gostaria de chamar, nós temos, além do professor Felipe aqui, né, que é parceiro, e que eu gostaria que o professor Felipe também fizesse um pequeno pronunciamento, né? Nós temos aqui a presença da professora Flávia, que é nossa pró-reitora de pesquisa, a quem eu agradeço muito, professora, por ter tirado um tempo, né? Uma pró-reitora trabalha muito, tem muita coisa para fazer, né? Muita burocracia para resolver, muito trabalho, né? Mas a professora Flávia tirou hoje o tempo, né, para estar aqui conosco nessa formação. E a professora Flávia também, além de professora, de pró-reitora de pesquisa, ela integra no IFSC o comitê para a implantação da nossa política, da nossa jovem política recém-aprovada, né? Foi a primeira a ser aprovada em 2023, né? Então, a professora Flávia integra o comitê que o IFSC montou para a implantação da política, né? Porque até criar uma política e até essa política efetivamente estar funcionando demora um tempo, né? Então, nós temos um comitê que foi criado para essa finalidade, e a professora Flávia é uma estudiosa do tema também, né? E integra esse comitê. Então, eu gostaria que a professora Flávia fizesse um pequeno pronunciamento, chama a professora, então, para ela conversar um pouquinho com vocês, então, acerca do tema, né, acerca da presença. Professora, muito obrigada, então, pela presença. Obrigada, professora Eliane. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. A professora Eliane falava, assim, do tempo, das burocracias, de tirar para estar aqui, mas esse é o melhor momento, né? São a melhor parte, né, de ser pró-reitora, é a gente poder estar participando, poder tirar esse tempo, né, e estar participando dessas ações, né, e estar contribuindo, né, com essas ações. Então, acho que a professora Eliane falou bastante, já se resumiu, né, a minha aderência, né, com o tema, mas eu quero dizer que é um momento realmente importante, é um dos momentos, né, que a gente vem conversando a respeito dessa temática dentro da instituição, né? Nós, como a professora Eliane falou, a gente aprovou no ano passado a nossa política, né, de combate a todas as formas de violência, assédios dentro da instituição. Essa política ela foi construída coletivamente na nossa instituição. Ela nasce de uma necessidade institucional, né? Nós, apesar de estarmos, conversava aqui antes com o professor Fernando, a quem agradeço muito, né, por estar aqui também hoje conosco, né, compartilhar com a gente do seu conhecimento, mas a gente conversava antes assim, do quanto o projeto, né, dos institutos federais é um projeto vitorioso, né, com quanto ele é importante para o nosso país. Mas, apesar de ser esse espaço que a gente acredita, né, que é um espaço tão privilegiado mesmo, né, onde a gente pode vir aqui, ter acesso ao ensino, à pesquisa, à extensão, inovação, ter momentos como esse, não é um espaço separado da nossa sociedade e sujeito, então, a todas as formas de violência que a gente observa lá fora, a gente também observa aqui dentro, a gente pode observar aqui dentro, né? Só que a gente tem essa oportunidade, né? A gente tem a oportunidade de fazer essa discussão, a gente tem a oportunidade de juntar esforços, né, para combater esse tipo de violência, para desconstruir, né, certos modelos que nós carregamos, né, que nós trazemos com a gente, né? Então,
Por isso a importância, né? Essa política, como eu disse, ela foi construída junto com muitos coletivos dentro da instituição, ela foi aprovada no nosso Conselho Superior, foi amplamente debatida, mas isso só não basta. Não basta a gente ter um documento, né? A gente precisa estar o tempo inteiro conversando com os nossos estudantes, com os nossos colegas, servidores, a gente precisa estar fazendo momentos como esse de formação, e a gente precisa estar constantemente olhando para essa política e atualizando também essa política, vendo se ela está realmente atendendo, né, ao que a gente necessita dentro da nossa instituição. Tá, pessoal? Então, o que eu quero dizer é assim, que da parte ali da nossa gestão, da reitoria, nós estamos atentos, né, estamos aí atuando, né, em várias linhas. A professora Eliane traz aqui, né, uma dessas atuações, temos outras, tá? E que fiquem atentos, contem conosco, né, conversem com os colegas também a respeito, que isso, com certeza, é uma política, né, que faz muita diferença para quem está chegando na nossa instituição, mas principalmente para a gente, para que essas pessoas se sintam bem, seguras, felizes, trabalhando, estudando aqui dentro. Aí que possam sair, então, enfim, né, com uma mentalidade talvez um pouco diferente, né, do que entrou. Tá bom? Obrigada, pessoal. Um bom momento aí de diálogo. Obrigada, professora Eliane. Professora Flávia, muito obrigada, uma vez mais, pela sua presença, pelas palavras, por contextualizar aqui para nós o seu lugar ali nesse processo todo, né, que é muito importante, né? Então, eu chamo agora para fazer uma breve exposição o querido colega professor Felipe. Então, o professor Felipe é coordenador do nosso do núcleo aqui do campus, né, o núcleo de ensino, pesquisa e extensão em direitos humanos, né? A nossa instituição é cheia de siglas, né? E às vezes a gente se perde com algumas, vocês me desculpem, tá? Mas é com muita alegria, então, né? Eu agradeço muito, professor Felipe, por mais essa parceria, por ter trazido a turma aqui para poder ter a oportunidade, então, da gente tirar esse tempo hoje para conversar sobre esse assunto. O professor Felipe também atuou por um longo tempo à frente do nosso Comitê de Direitos Humanos, né? Então, tem todo o nosso reconhecimento ali pela sua atuação, né, em favor dos direitos humanos dentro da instituição. Então, tem todo o meu carinho, meu respeito, né? Gostaria, então, que se fizesse uma breve explanação aqui também. E obrigada pela feliz parceria, sempre. Boa tarde a todas as pessoas. Obrigado, Eliane, por novamente fazer essa parceria, né, do Departamento de Formação. Esse ano a gente teve vários eventos, todos eles dentro desse escopo da defesa de direitos humanos em várias temáticas. E nós estamos aqui no IFSC desde 2017 tensionando para que houvesse, né, essa política de direitos humanos. E aí a instituição foi caminhando e, a princípio, então, iniciou com essa política de assédio, né, de combate ao assédio e a todas as formas de violência. É um primeiro passo, acredito, né, para a gente pensar em diretrizes institucionais para que haja essa política de direitos humanos, né? Então a gente está caminhando aos poucos, né, e já tem uma conversa já de longo prazo, né, para que a gente institucionalize uma política de direitos humanos no IFSC, mas a gente está muito feliz por conta desse fruto que os tensionamentos lá de 2017 produziram, e essas manifestações de vários coletivos que puderam, então, nessa gestão, apresentar este documento. Essa turma aqui é uma turma de 5ª fase de saneamento, e essa turma está trabalhando sobre política. E como é que a gente se constrói essa arte de viver em sociedade, né? Então, a gente precisa dessas diretrizes e vamos apreciar o trabalho do professor Fernando para que a gente consiga, então, nos apropriar daquilo que é da instituição, são princípios e valores institucionais e que fazem parte da nossa vida coletiva dentro do IFSC, mas que está relacionado com a nossa vida em sociedade, né? Então, desde já, agradeço a turma, a professora Gabriela também, que foi parceira, né, para trazer também os alunos, né, antecipadamente, e bom evento para nós, né?
Muito obrigada, querido colega, professor Felipe, obrigada, Gabriela, isso, obrigada, professora. Então, antes de eu apresentar ainda o professor Fernando, quero registrar os meus agradecimentos, não posso deixar de fazê-lo, né, a todas as pessoas que contribuíram de alguma forma para que esse momento fosse possível, né. Então, reforçando o agradecimento de novo ao colega professor Felipe, que pela parceria, né, por ajudar aqui, reserva de auditório, mobilizar, trazer turmas, né. Agradeço à equipe do Departamento de Formação, meus queridos colegas Jefferson e Rogers, pelo sempre trabalho sério, comprometido, tenho muita alegria em trabalhar com vocês, colegas. O Rogers, que fez o belo convite ali, que o professor elogiou muito, né? Graças ao Jefferson, nós temos transmissão e esse momento pode chegar aos nossos 22 campos espalhados pelo estado de Santa Catarina e além também, né? Além de Santa Catarina. Agradeço aos nossos queridos colegas intérpretes de Libras, né? Que também permitem que esse conteúdo chegue para as pessoas que precisam, né, dessa ferramenta. Agradeço ao meu companheiro Felipe também por me ajudar sempre a dividir a vida comigo e me ajudar sempre. E agradeço agora, em especial, ao querido professor Fernando Seffner, então, que é quem vai conduzir essa discussão hoje, né? O professor Fernando Seffner, então, é professor titular da Faculdade de Educação da URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Coordena o GERG, é isso, né, professor? Que é o Grupo de Estudos em Relações de Gênero, né? Investiga conexões entre marcadores sociais da diferença, educação democrática e direitos humanos, com ênfase nas questões de gênero, sexualidade, raça e classe. E deixa eu contar uma outra coisa para vocês, isso aqui está lá no Lattes do professor, né, define a vida acadêmica, que não é pouco, que não é pouca coisa, que é muita coisa, mas o professor é também um querido, eu já descobri isso, é uma pessoa extremamente generosa, uma pessoa que, quando eu o convidei, quando eu achei o contato dele, né, professor, inclusive, teve uma orientanda minha, Juliana, nossa querida Juliana, né, Flávia, que defendeu a sua dissertação há poucos dias, né, e lá nas referências bibliográficas está cheio de Seffner, lá no trabalho dela, né, e quando eu entrei em contato com o professor, ele está vindo, né? Ele está indo para casa agora, ele está vindo de um período de pós-doutoramento em Buenos Aires, né? E ele não hesitou, ele disse, olha, eu aceito sim, deixa eu arrumar aqui, vou me organizar, logística, né, para poder vir para Florianópolis, eu aceito, ele aceitou assim com uma generosidade que eu fiquei impressionada. Então, é uma pessoa generosa, uma pessoa que tem amor pelo que faz, né? E hoje vem aqui, então, nos auxiliar a aprendermos um pouquinho mais sobre essa temática, o que com certeza favorecerá a que a nossa política seja uma política viva a irradiar, iluminar as nossas práticas aqui, as nossas vivências, né, dentro do nosso IFSC. Então, muito obrigada, professor. Obrigada mesmo pelo seu aceite, por estar aqui conosco, por dedicar esse tempo, né? Imagine vocês, o professor está 1 ano longe de casa, né? Mas mesmo assim ele não hesitou, ele aceitou em 1, 2, né? Para estar aqui conosco hoje. Então, eu lhe agradeço imensamente, professor. Lhe convido, então, para fazer parte da mesa. E, então, nós temos... vocês estão aqui presencialmente, eu agradeço muito. E nós temos também, então, as pessoas que estão acompanhando a transmissão pelo YouTube, né? Então, eu vou estar acompanhando aqui o chat para receber as perguntas, né? Então, nós vamos trabalhar dessa forma, né? Ao final da exposição do professor, então, nós teremos um espaço para perguntas, para discussão, para conversa, né? Então, fiquem muito à vontade e que tenhamos excelentes reflexões. Muito obrigada. Passando, então, para o professor. Então tá, gente, deixa eu botar o cronômetro aqui para não sacrificar todo mundo demais. Bom, boa tarde para todo mundo. Assim, eu estou, de fato, muito feliz de estar aqui. Eu estou voltando desse período fora. Eu tomei muito café com leite, comi muita medialuna lá em Buenos Aires e vim comer aqui hoje de manhã no mercado, logo depois que saí do café.
Eu comi o primeiro pastel de carne com caldo de cana, que eu estava com saudade. Foi comido aqui há pouco, agora de manhã. Eu, então, queria, em primeiro lugar, agradecer, o outro slide, queria agradecer muito o convite, né? Eu acho esse tema realmente importante, eu espero provar para todo mundo aqui o porquê que eu acho ele importante para cada pessoa, não é um enfeite na vida de alguém a pessoa dizer que ela defende os direitos humanos, e menos ainda é um defeito na vida de uma pessoa dizer que ela defende os direitos humanos, porque seria coisa de bandido e a mim não interessaria, porque eu não sou bandido, então por que eu estou defendendo os direitos humanos? E queria também elogiar, porque assim, bom, eu li a resolução toda, né? Eu gostei muito da resolução, assim, achei ela muito completa, assim, selecionei alguns tópicos para poder apresentar, né? Eu acho que ela é um modelo que pode ser replicado em outros lugares, assim, né? Eu acho que a ideia de ter esta política, ela é extremamente importante e ela demanda também protocolos, que é uma coisa que eu vou tratar aqui agora, né? Que é um tema que está bastante em voga, especialmente pelo comportamento de um determinado jogador brasileiro que foi apanhado numa situação de assédio, né? E se verificou que naquela cidade, naquele país, Barcelona, Espanha, há um protocolo para lidar com esse tipo de situação. Só para dar uma definição bem curta de protocolo, protocolo é o que faz com que eu esteja sentado aqui e leia que está escrito saída lá naquela porta e saiba que se começar um incêndio é para lá que eu tenho que me dirigir, não me voltar feito um louco aqui para o lado de cá, entende? Protocolo é o que faz com que lá tenha um extintor de incêndio também, né? Que estima-se que a gente vai saber usar na hora, mas pelo menos ele está lá, entende? Assim, Então, a ideia de que, frente a qualquer situação na vida, tem que ter um protocolo. Protocolo é o que faz com que, dentro de um ônibus, por exemplo, a gente saiba que aquele negócio que tem em cima não é só para ventilar, que se a gente fizer assim, ele pula fora e eu me escapo por ali, entende? Se o ônibus cair de lado. Então, assim, eu vou tensionar um pouco nesse sentido, né? O outro, por favor. Eu tirei dessa resolução 2 ou 3 tópicos, antes de entrar no tema mesmo que eu quero tratar, que são marcadores sociais da diferença. Eu tirei, então, algumas coisas que me chamaram a atenção, assim, né? O primeiro é a ideia geral da antidiscriminação. O Brasil tem, como vários outros países, uma coisa que se chama de direito da antidiscriminação. Antes de ser uma coisa ligada a racismo, assédio de gênero, ofensas por ser pobre, entende? Sai daqui, pobretão, entende? Ofensas de natureza moral, sai daqui, vagabunda, entende? Tua mãe é uma galinha. Assim, antes disso, tem uma construção cada vez mais sólida no Brasil e no mundo, que é o direito que eu tenho de não ser discriminado. Essa é uma questão bastante importante, ela envolve alguns elementos muito comuns da vida cotidiana, né? Que em alguns países são mais desenvolvidos, outros não são. Ela faz com que a gente tenha, hoje em dia, um certo cuidado com a linguagem, que eu acho que tem que existir. Eu sou de uma geração que se acostumou, eu tenho 68 anos, eu me acostumei com uma série de expressões quando era jovem, entende? Que são expressões que eu não utilizo mais, porque progressivamente a gente vai percebendo que elas são expressões que discriminam outras pessoas, né? A segunda coisa que a resolução de vocês traz é a ideia de que a discriminação envolve violência. Para usar uma expressão que o movimento negro criou no Brasil, que é essa ideia de que quando a gente fica brincando com coisas da cor da pele, né, fica se divertindo com isso, a gente está, na verdade, provocando violência, entende? Existe, assim, um racismo recreativo, às vezes, que algumas pessoas se permitem, porque lhes é interessante fazer piadas sobre nordestinos, entende? Sobre os pobres daqui ou dali, sobre as mulheres, sobre as pessoas feias, etc. e tal, né? Então, tem uma questão que é de tratar isto como uma modalidade de violência, tá? A violência é uma palavra hoje em dia no Brasil que é inflacionada, assim, né? A gente escuta falar de violência, até a gente está numa sinaleira, pega um folheto de um condomínio que está em venda, aqui você se sentirá protegido contra a violência. É uma palavra de muito uso, né? Violências e conflitualidades, vamos tratar dela mais adiante. E, por fim, né?
de que tudo isso dá margem a descrever protocolos. O que eu faço quando acontece tal tipo de situação? Qual é a atitude que se espera de cada pessoa? Como volto a dizer, né? Se começar aqui uma tragédia, eu sei, eu trabalhei um tempo no Peru, um lugar onde dava muito terremoto, né? E então eu cheguei lá, a primeira coisa, não, quando acontecer alguma coisa, tu vai para baixo de uma coluna. Coisa que nunca tinha me dito no Brasil, porque nunca tinha vivido um terremoto, também lá, graças a Deus, nunca aconteceu. Mas assim, ó, são protocolos, assim. Não é assim, não, corre e fica bem no meio da sala. Não, aí vai cair tudo na tua cabeça, entende? Corre e fica ali onde está o marco da porta. Nunca teria ficado eu nunca teria me dado conta que num caso desse eu tinha que ficar colado, entende, embaixo do marco da porta. Isso são protocolos. E também queria valorizar, coloquei aqui no final, assim, não quero aqui usar, mas vou usar, entende, o conhecido ditado de que roupa suja se lava em casa, mas eu quero dizer o seguinte, assim, ó, há um dado de maturidade de uma instituição quando ela decide que ela vai primeiro tentar resolver os problemas e depois isso pode virar um caso de polícia e de justiça, tá? Então, ou seja, se acontecer alguma coisa aqui dentro da ordem do assédio, nós vamos agora destrinchar o que é o assédio. Se acontecer alguma coisa aqui dentro, a primeira coisa que a instituição vai fazer, e a resolução de vocês deixa isso claro, ela vai tentar resolver. Eu acho isso um dado de maturidade, assim, não é, eu quero dizer assim, ó, todo mundo tem o direito de bater numa delegacia de polícia, e deve exercer isso, e registrar um boletim de ocorrência, um BO, é isso, não precisa ter vergonha. A classe média tem muita vergonha, parece que é uma coisa de pobre. Não, o seu Fernando aqui já registrou vários BOs, contra vizinho que grita, entende? Já fui síndico de condomínio, entende? A pessoa que, como eu gosto do meu cãozinho, e o cãozinho passava o dia inteiro chorando, porque a pessoa ia embora, ficava 2 dias fora. Não, vai lá e registra um negócio, entende? A polícia está aí para ser utilizada. Assim como eu tenho direito de fazer isso, eu tenho também direito de entrar na justiça. Eu conheço instituições que, então, deixam tudo na mão da polícia e da justiça, do tipo assim, ó, alguém te ofendeu aqui dentro, o banco gosta muito de fazer isso, entende? Alguém te ofendeu aqui dentro, o guarda foi grosseiro contigo, a primeira coisa que tu escuta é assim, ó, não, mas o guarda é terceirizado. Não, mas não interessa, eu estou dentro da agência, quem contratou ele foi vocês. Então, o senhor vai reclamar na polícia, tá? Isso é uma coisa que eu posso fazer. Posso, inclusive, ensinar, porque eu sou dos que gostam de fazer isso, entende? E como estou ficando velho, estou ficando cada vez pior, já vou avisando. Assim, ó, cada vez tem mais tempo de fazer isso também. A delegacia do meu bairro fica na rua Jacinto Gomes 983, podem olhar no Google. Assim, ó, eu já fui lá várias vezes, entende? Até para saber se aquilo que eu estou querendo reclamar, mais alguém não reclamou. Assim, ó, se eu sou o primeiro ou não sou. Então, o que acontece, assim, ó, a instituição vê acontecer um negócio. E um sinal que eu chamo de imaturidade da instituição é dizer o seguinte, não está satisfeito, vai lá na polícia, vai lá na justiça, vai lá. Não, para mim a resolução de vocês, ela é, do ponto de vista do caminho que eu acredito, é dizer o seguinte, não, o nosso dever é tentar resolver. Se a resolução não agradar as partes, bom, as partes têm o direito de reclamar no delegado, na polícia a gente recebe para isso. Os juízes, elas recebem muito bem, justamente para tratar dessa coisa. Agora, tentar resolver o problema dentro da instituição tem uma dupla vantagem, né? Primeiro, que é isso que eu estou chamando de maturidade, a pessoa entender que a instituição tem como resolver. E segundo, no caso de uma instituição com essa marca aqui, que é uma instituição educativa, isso aqui não é uma fábrica, não é um banco, não é uma loja de guloseimas, entende? Não é o mercado ali que vende pastel de carne com caldo de cana, entende? Não, isso aqui é uma instituição educativa, como muito bem apontou a pró-reitora, estima-se, deseja-se que as pessoas entrem aqui e saiam melhores ao final. Às vezes acontece que elas saem piores, entende? Assim, ó, não vou negar que isso acontece, tá? Mas, em todo caso, o nosso desejo é que saiam melhores, entende? Melhores é o quê? Para botar bem no devido lugar. Menos burras, em primeiro lugar, entende? Entendendo uma série de coisas, assim, ó, mais relacionadas do ponto de vista do que são as relações sociais, entendendo o que é um espaço público, que é um espaço que não é regrado pela lógica doméstica ou particular de cada um, ele é um espaço de todo mundo, entende? E uma série de outras coisas que acontecem ao longo do percurso. E, infelizmente, por vezes, algumas pessoas saem piores do que entraram, mas também não foi culpa nossa, em geral, isso, né? O outro slide, por favor. Então, o que eu queria? Eu queria fazer um jogo aqui
entre esses 3 círculos aqui, né, eu queria tratar de uma coisa que, para mim, define a vida social, que é fazer cada pessoa perceber quantos marcadores sociais da diferença estão operando constantemente na construção da sua vida, tá? Que produzem a diferença entre ela, aquela pessoa, e outras pessoas. Depois, tratar isso, junto com isso já, como relações de poder, ou seja, perceber a diferença, em geral, dá margem a uma tentativa de relação de poder, tá? Quando se diz aquela conhecida frase que todo mundo conhece lá do filme do Titanic, eu sou dessa geração, acho que agora já não se vê mais esse filme, assim, ó, quando se diz a conhecida frase, mulheres e crianças primeiro, entende? É que na hora do naufrágio, mulheres e crianças seriam atendidas primeiro, significa então que os homens ficariam no barco e morreriam, tá? E as mulheres se salvariam. Para dizer a vocês, eu sou professor de história, um dos únicos casos no mundo, de tudo quanto é naufrágio que já aconteceu, e outras desgraças, em que as mulheres e as crianças foram beneficiadas, foi o do Titanic, uma situação muito particular. Em geral, os homens saem correndo, entende assim, ó, e as mulheres e as crianças ficam para trás. É só olhar as estratégias, as coisas. É só olhar a guerra da Ucrânia, olhar uma série de outras coisas, entende? Homens morrem, mas mulheres e crianças morrem muito mais, tá? A situação da Palestina, o número de mulheres e crianças mortas é gigantesco comparado com outras pessoas. Agora, essa frase, mulheres e crianças primeiro, também revela a ideia de que alguns têm mais poder do que outros na sociedade. Então, quer dizer que homens teriam mais poder de salvar mulheres do que as mulheres se salvarem a si próprias, e crianças também não teriam este poder, tá? Eu não vim aqui para dizer para vocês que não existem relações de poder na sociedade. Aliás, eu seria uma pessoa completamente atrapalhada da cabeça se eu não me desse conta, entende, que há relações de poder o tempo todo. Uma delas está se exercendo aqui. Eu estou falando, tenho o microfone na mão e vocês estão escutando, entende? Assim, ó, isso é uma modalidade de relações de poder. Eu não vim aqui para dizer que elas não devem existir. Eu vou discutir, a partir do outro slide, uma série de complicações que decorrem das relações de poder e que podem dar margem a violências. E aí esse dispositivo que vocês criaram, essa resolução, ele é uma resolução para evitar que as diferenças de poder criem violências. Não é para eliminar as diferenças de poder. Eu estou dizendo isso que não é para eliminar, porque eu mesmo, quando estudava no Julinho, lá em Porto Alegre, no colégio, eu tive uns 2 anos de furor anarquista, entende? Assim, que era uma coisa que estava de moda na época, quando eu estudei. Então, eu comecei a ficar contra todo tipo de autoridade, entende? Assim, aqui não tem que ter autoridade nenhuma, que ninguém tem que mandar. Se começar um incêndio aqui, nós vamos fazer uma assembleia para saber como é que nós vamos sair daqui, que não vamos obedecer aos bombeiros, porque bombeiro é polícia, bombeiro é de direita, e enquanto isso nós vamos morrer todo mundo. Hoje em dia, a minha conclusão, discutindo qual é a melhor saída, na hora que o troço complicar, eu prefiro que alguém diga, é por aqui, porque eu sei que é por aqui. Então, eu não vim aqui para falar contra as relações de poder, né? E tratar dos protocolos. O outro, por favor. Então, vamos aos marcadores sociais da diferença, o que eu entendo por isso. O outro slide. Eu fiz uma lista que, assim, parece grande, mas eu sou obrigado a dizer a vocês que cada pessoa, como dizia minha mãe, cada pessoa é uma sentença, entende? Cada pessoa é uma cabeça, todas as mães dizem isso, assim, ó, é para mostrar que dentro da cabeça de cada pessoa habitam muito. Eu começo por aquilo que, para mim, é o marcador social na sociedade brasileira, nesse momento, que mais provoca tensionamentos, que é o marcador raça, ou chamado, às vezes, de cor da pele. O que ele significa? Bom, primeiro que nós conseguimos colocar que racismo é crime, está na lei, né? Infelizmente, na maioria das vezes, a justiça, que é formada em geral por homens brancos, classifica aquilo só como injúria, tá? Então a gente vai, na verdade, ter uma situação no Brasil de que a lei diz que racismo é crime, mas nesses anos todos tu não conta 5 pessoas que foram parar na cadeia, entende, por causa de racismo. Por quê? Não, mas não foi tanto assim, entende, porque ele estava brincando, foi só uma injúria, etc e tal. Começa aquele processo assim de adocicar o negócio, entende? Não se consegue. O que eu quero dizer com esse marcador social da diferença é que no Brasil, historicamente, não tem como narrar tudo aqui, mas tenho certeza que vocês sabem disso, a gente tem um país que, no mínimo, para arredondar os números, assim, se pegar 1500, quando descobriram o Brasil, enfim, quando começou esse negócio chamado Brasil, até o ano 2000, vamos dar uma arredondada, tá?
Desses 500 anos, 400 teve escravidão. Então, obviamente, nós todos vivemos num país que não viveu ainda o suficiente de tempo do que viveu sob o regime da escravidão. Então, só uma pessoa muito doida da cabeça não vai se dar conta que esses 400 anos em que uma instituição existiu, eles pesam com força ainda sobre esses 100 anos que a gente viveu sem a escravidão, mas com uma série de discriminações contra pessoas não brancas. E a outra coisa, nesse quesito, ainda não quero me demorar em cada um, porque a lista é grande, é que os sucessivos recenseamentos no Brasil, eles mostram cada vez mais que a população brasileira é composta de mais da metade por pessoas que se declaram não brancas. Então, ele não é um problema menor, né? Uma das coisas que me espantei na Argentina nesse ano todo agora é que o recenseamento não pergunta a cor da pele, o que eu achei uma coisa assim, como eu tive que perguntar para umas 20 pessoas para ter certeza que eu tinha entendido isso. Porque para um brasileiro não perguntar isso é algo assim que para nós é uma necessidade até, né? O outro marcador que eu escolhi é gênero, tá? Ou seja, cada pessoa que está sentada aqui não tem como ser definida só pela cor da pele, porque em seguida vai ser, mas é homem ou mulher, entende? Assim, hoje em dia tem inclusive outras classificações para tratar mais adiante, né? Historicamente, nós não conhecemos nenhuma sociedade em que as mulheres tenham tido mais poder político do que os homens. Algumas mulheres poderão ter tido mais poder político do que os homens, tiveram mesmo. Não é a Rainha Elizabeth que eu estou falando, tá? Porque a gente sempre pensa que é a Rainha Elizabeth. Não, a Rainha Elizabeth não mandava em nada, só no palácio e naquela fofocalhada toda. Mas, na verdade, assim, a gente não tem na história uma sociedade onde efetivamente mulheres exerceram poder político no espaço público numericamente superior aos homens. Claro que alguém aqui pode estar concluindo, bom, então se nunca existiu é porque não é para existir. Não, é para existir sim, muita coisa nunca existiu e pode vir a existir, entende? Assim, o raio laser também não existia e foi inventado. A igualdade de gênero pode ser inventada também, ela já está na ordem do dia. Então, esse é um outro marcador super importante. Quando alguém se apresenta na cena pública, no caso brasileiro, em seguida essa pessoa é lida pela cor da pele que ela tem e ela é lida também pela sua inserção de gênero, se é homem ou mulher, tá? Nós vamos chegar depois nos barracos da sexualidade. Eu deixei para logo adiante, porque se a gente começa a falar de sexo, fica só na coisa do sexo. Então vai estar lá no outro slide. Classe social é um outro também que historicamente não era considerado violência e nos últimos anos passou a ser considerado violência, que é quando, no Brasil essa expressão é muito conhecida, né? É assim, a expressão clássica é, tu sabe com quem tu tá falando? Eu tinha uma tia insuportável que já morreu, que tu dizia assim, eu tô namorando a fulana, sei lá, Maristela Nogueira. São os Nogueiras aqueles que eram donos de não sei o quê. Que Nogueira você lembra? Então, fala de outra pessoa. São aqueles de Pelotas que não sei o que tem tal coisa. Sempre tinha alguma coisa que era para distinguir aquela. Sempre aquela pessoa que ela estava falando não era a pessoa que eu estava falando, claro. A que eu estava falando era uma chinelona e a outra que ela estava se lembrando era uma pessoa que tinha. Então, quer dizer, a sociedade brasileira, ela é uma sociedade que se estrutura. Vamos mandar. Vamos ver alguns exemplos, ela estrutura muito fortemente em cima de uma ideia que é o seguinte, assim, eu vou olhar para alguém e eu já tenho toda uma radiografia para ver qual é o nível de consumo da pessoa, tá? Então, eu vou olhar o celular, eu vou olhar os tênis, eu vou olhar a blusa, eu vou olhar o jeito de caminhar, e eu vou inserir a pessoa numa certa classe social, tá? A gente já é um pouco treinado para isso. Por isso que o Fernando aqui gosta muito da pirataria. Eu gosto muito desse negócio quando de vez em quando sai no jornal assim, Pois é, porque o tênis Nike coreano está praticamente igual ao tênis Nike original. Eu tenho vontade de aplaudir, me levantar e aplaudir de pé, porque isso é a falência desse negócio. Eu quero olhar a pessoa e quero logo perceber, não, ela é rica porque ela tem o tênis Nike que é de verdade, tá? Não, ele é coreano, ele custa metade do valor e é falcatrua. E, na verdade, a graça da coisa está na falcatrua. Assim, nesse assunto, não é em todos, nesse assunto é nisso, tá? Então, assim, essa é uma outra coisa que pode produzir violência. É a ideia de que se eu tenho maior poder de consumo,
eu tenho, então, poder sobre a outra pessoa. Eu posso praticar uma violência sobre a outra pessoa, né? Em geral, no sentido dos ricos para os pobres. Uma que interessa muito a esse auditório, como em qualquer escola, instituição de ensino, universidade também, é o marcador geração. Eu pesquiso há muitos anos, vocês vão encontrar vários trabalhos sobre isso. Eu estava na Argentina agora pesquisando torcida de futebol. Aliás, para grande oportunidade, quando embarquei no avião, nesse que vocês compraram, metade do avião era do Botafogo, metade era do Atlético Mineiro, só o Fernando que não era de nenhum dos dois lados, que eu sou colorado, e aquilo veio numa discussão que levou, inclusive, o comandante muito bem-humorado, aquilo uma gritaria, um cheiro de chulé, um cheiro de camiseta, mofada dentro do avião, assim, ó, levou o comandante a dizer uma frase muito bonita, eu achei muito, muito bem-humorado. O avião decolou e ele disse assim, ó, esse, foi de noite, agora cheguei de noite, esse é o voo mais estrelado que eu já fiz. Achei uma criatividade do comandante, naquela balbúrdia dentro do avião, todo mundo grita aqui, grita um lado, grita o outro, eu não sabia o que gritar. Assim, ó, porque era uma das poucas pessoas, quer dizer, tinha uns argentinos meio perdidos também no meio daquela coisa, né, mas em todo caso. Então, assim, o marcador geração, assim, né, eu tenho vários trabalhos sobre a questão da produção das masculinidades. Uma pessoa nascida com uma genitália masculina, né, com pênis, ela não é homem a vida inteira, tá? Enquanto é criança, é piá. Então, não é exatamente um homem ainda, entende? É menos homem. E quando começa a ficar velho, que nem eu noto que já começa a ser considerado menos homem, entende? Assim, ó, eu sou aquele que quando a gente, lá, por exemplo, corro no parque, etc e tal, depois a gente vai ao banheiro, os outros já foram embora do banheiro e eu estou mijando ainda. Por quê? Porque eu já faço isso tudo mais devagar, entende? Assim, eu já estou na idade da próstata, então há uma série de sinais que vão retirando masculinidade da pessoa, entende? Ninguém, lastimo dizer aos rapazes aqui, ninguém é homem a vida inteira por igual, entende? A gente tem um período em que a gente vai ser mais homem e depois começa, entende? Na hora que ficar bem velhinho, estivesse cagando, se mijando, entende? Assim, com fralda, inclusive, tá? Assim, ó, que eu espero chegar até essa idade, usar fralda e tudo, tá vivo lá, não tenho nenhum problema em usar fralda, desde que os outros não percebam. Assim, ó, o fato é que a gente vai perdendo isso. Então, geração é um marcador muito complicado no Brasil. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade que idolatra uma ideia de juventude e, ao mesmo tempo, rouba poder dos jovens efetivos, que, no caso, são aqui a maioria, né? E apropria em nome de outras categorias. Então, a questão geracional ela é bem complicada no Brasil. É uma situação mais ou menos assim, ó, a pessoa tem 60 anos, ela quer parecer jovem, mas, ao mesmo tempo, ela acha que os jovens de verdade mesmo não podem decidir nada pela sua cabeça, entende? Porque eles são jovens. É uma situação bastante complicada. Então, é um marcador que opera. Então, volto a dizer, a gente olha para uma pessoa, vê cor da pele, vê gênero, analisa a classe social, vê geração também, e o outro que eu coloquei é um que cada vez mais faz diferença no Brasil, que é o marcador pertencimento religioso. O Brasil já foi um país onde esse marcador ele não dava problema, digamos assim, porque, como eu acho que quase todo mundo sabe, o Brasil já foi considerado durante muito tempo, se costumava dizer assim, o maior país católico do mundo. A frase essa não está certa, entende? Primeiro que católico não é assim. Segundo que o que dá para dizer é que o Brasil foi efetivamente, durante muito tempo, o país onde mais pessoas declaravam que eram católicos. Agora, cada um fazia o catolicismo a seu jeito, né? Tanto que o Brasil inventou essa coisa maravilhosa que é de dividir os católicos em praticantes e não praticantes, entende? Seria mais ou menos como dizer, tu gosta de yoga, sim, tu é praticante ou não é praticante. Então, essa coisa, o catolicismo que se faz e aquele que não se faz, entende? Essa situação se modificou. Como todo mundo sabe, há um crescimento das religiões de matriz evangélica fundamentalista no Brasil. Há também um crescimento da pertença afro no Brasil. O Rio Grande do Sul é o estado que tem o maior número de terreiros no Brasil. Isso é uma coisa que mereceria uma outra palestra. Tem um dado muito interessante sobre o Rio Grande do Sul, né? Então, assim, ó, e há também uma questão no pertencimento religioso, que eu imagino que se encontre aqui muito, que é o seguinte: se comparar a minha mãe, que já faleceu, né, com vocês aqui, tem pelo menos 3 diferenças. O catolicismo de antigamente era uma coisa que tu nascia católico e morria católico. Tu podia ter nunca ir à missa, entende? Pouco acreditar, tinha feito a primeira comunhão até por ali, entende? Tomava hóstia uma vez por ano, só na época do Natal.
Páscoa era só para comer chocolate. Agora, assim, ó, mas a pessoa não mudava de religião. Hoje em dia, os dados mostram que as pessoas trocam de religião. A minha mãe considerava isso, assim, um pecado total. Fulana mudou de religião, tá? A segunda coisa é que as pessoas têm uma autonomia religiosa. Elas dizem assim, ó, eu sou católico, mas é a meu jeito, como eu estava falando, né? E a terceira coisa que nós podíamos depois perguntar aqui para todo mundo é uma coisa que não existia. Eu faço questão de dizer isso porque gente jovem às vezes acha que isso sempre existiu. As pessoas não tinham dupla ou tripla pertença religiosa. O Brasil tem uma pesquisa específica sobre pertencimento religioso, uma espécie de censo religioso que é feito por amostragem, que eu leio sempre, e ele mostra que uma pessoa pode sim ser, ao mesmo tempo, espírita, também pratica a religião afro e vai na igreja católica. Isso seria considerado pela minha mãe, que deve estar no céu, porque se esforçou ao máximo para isso, espero que tenha conseguido. Se ela não conseguiu, ninguém mais conseguirá. Assim, ó, ela e minhas tias devem ter entrado direto no céu. São Pedro nem se preocupou em estar na porta, em para atender. Agora, não batiam nem em cachorro. Assim, eu sei que minha mãe afogava gato. Quando nascia muito, ela afogava 2 ou 3. Mas, em todo caso, assim, ó, a ideia de que alguém pode pertencer a mais de uma religião ao mesmo tempo, tá? Isso é uma ideia bastante nova no mundo e aqui no Brasil também, tá? Então, o pertencimento de religião é outro que atua. O pertencimento religioso ele é tão importante hoje em dia que ele virou um preditor de voto. Algumas pesquisas eleitorais perguntam primeiro a religião da pessoa e depois elas encaminham para uma questão de candidatos mais à direita no espectro político, e elas geralmente acertam, porque ele virou um preditor de voto. Não é uma coisa certa, assim, é sempre, mas pode acontecer. O outro é uma coisa que diz respeito à região sul, né, no nosso caso mais fortemente, né, tem a ver com açorianos. Hoje de manhã caminhei na praça, então tem lá aquelas casinhas açorianas, né, mas também tem a imigração alemã, também tem a italiana, hoje em dia a questão judaica, que são questões que não dizem respeito à cor da pele, mas dizem respeito à etnia, assim, quer dizer, eu tenho uma certa pertença. Então, algumas pertenças, elas dão mais credibilidade do que outras, tá? Eu vou dizer uma que tem a ver tudo com sexualidade, né? Se a pessoa diz assim, eu estou namorando, a menina está namorando um japonês, não falta alguém no colégio para dizer, então ele tem pau pequeno, porque a gente desenvolveu uma ideia, entende, de que japonês tem uma média de tamanho de pênis, e como a gente acha que a felicidade está ligada ao tamanho, que é uma ideia absurda, mas em todo caso, entende assim, ó. Então, essas coisas têm a ver com o que eu estou chamando de etnia, tá? Então, antes de ir para o outro slide, cada um aqui é uma mistura disso tudo, tá? E isso tudo pode, dentro de uma instituição educativa, virar assédio, virar deboche, estigma, discriminação e dar origem à violência também, tá? Isso não tem nenhuma dúvida que pode, tá? Tem momentos na história onde, a depender dessa conjugação de coisas aqui, tá? O negócio pode ficar muito ruim. O outro slide, por favor. Bom, o outro é origem regional, né? O Rio Grande do Sul anda um pouco incomodado com isso nos últimos anos, porque os gaúchos passaram a vida inteira dizendo que era melhor que os do Nordeste, e o IDEB, né, o índice esse do desenvolvimento da educação básica, ele vem mostrando que o crescimento, por exemplo, no estado do Ceará é muito grande do IDEB. E para aumentar um pouco mais a vergonha lá no meu estado, tá, que também com certeza passa por aqui, que a gente é meio parecido nessa coisa, para aumentar um pouco mais a vergonha, as últimas Olimpíadas da Matemática, da Física, da História, que eu acompanho, porque é a minha área, né, a Olimpíada Nacional da História, agora tudo virou em Olimpíada, assim, ó, elas mostraram que os primeiros lugares ficaram, bom, primeiro lugar ficam com institutos federais, né, isso é bastante evidente, mas os institutos federais lá da região Nordeste, uma coisa muito interessante. Então, quer dizer que essa ideia de que o melhor está aqui, entende? Então, essas questões são ligadas à origem regional, tá? Assim como nos últimos anos, todo mundo acho que percebe isso, o sujeito que é migrante, que não é um caso muito comum, o Brasil não é um país em que isso seja, o Brasil não é uma França da vida, esses países que recebem migrantes, mas em todo caso eles existem. Eu desci aqui, peguei o táxi e a primeira coisa que eu fiz, eu percebi que o cara falava, o senhor é de onde? Eu sou venezuelano, ele disse, o motorista. Estou aqui há 3 anos, já renovei meu visto, gosto muito, já falou onde morava e tudo, tá.
Então, quer dizer, o migrante hoje em dia está mais próximo da gente do que a gente imagina. Inclusive por causa das guerras que fazem as pessoas migrarem e inclusive por causa de um negócio que também talvez são as crises climáticas, entende? Que levam as pessoas a sair daqui para lá. O Rio Grande do Sul esse ano que passou foi um exemplo disso. O outro é a estrutura familiar, né? Os dados do recenseamento mostraram, por exemplo, quando a gente diz assim, ó, que pessoas de algumas religiões gostam de dizer, estamos aqui para defender a tradicional família brasileira. Tem um das mas qual a tradicional família brasileira? Aquela em que o homem engana a mulher com a secretária? Porque essa que foi sempre a família tradicional brasileira, entende? Assim, ó. Agora, tem outras novidades no cenário. Cada pessoa aqui, em algum momento da vida, já foi julgada e poderá sofrer uma violência quando ela falou de que família ela vinha, tá? Do tipo assim, ó, eu sou filho de mãe solteira, essa frase tem um peso na hora das trajetórias, tá? Ou então assim, ó, eu não conheci meu pai, né? Eu tive um aluno uma vez que abreviava, né, nas provas, há muitos anos atrás, botava A. Marcelo e o sobrenome. Um dia eu impliquei com aquilo. Por que tu abrevia o primeiro nome, que justamente a chamada está lá pelo primeiro nome, eu não sei quem é, né? Porque é o nome do meu pai. Então, tu já te dá conta, bom, aqui tem alguma coisa que complicou, né? Como eu era mais mal educado na época, ainda fui perguntar para furungar na ferida, devia ter ficado quieto, né? Tá, mas o que aconteceu com o teu pai? E o guri respondeu com toda uma escola do pública, né? Ah, o meu pai só me fez e depois sumiu no mundo. Quer dizer que há uma... Agora vocês imaginem assim, ó, eu poderia passar o ano inteiro chamando... Ele era Antônio Marcelo, tá? Aliás, uma combinação que também não me parece muito bonita, mas em todo caso, espero que aqui não tenha nenhum Antônio Marcelo, mas em todo caso também não é, é só a minha opinião. Agora, eu poderia passar o ano inteiro chamando ele de Antônio, tá? Porque afinal de contas era o primeiro nome, era o que estava na chamada, e vão se ralar, eu não sou obrigado, entende? Que ninguém me manda, não está escrito que eu não posso chamar de Antônio. Quem mandou? Porque não muda. Agora, há um outro nível da coisa que a instituição se dá conta do seguinte, assim, ó, esse nome esse sujeito não gosta. Aí entra uma discussão que tem a ver com a coisa que vamos tratar daqui a pouco, que é a história do nome social, entende? Tem nomes que as pessoas se sentem ofendidas, né? Eu tive uma aluna que se chamava a senhora Dona Brasília, tá? Estava fazendo EJA noturno e ela logo na primeira aula pediu para que fosse chamada pelo apelido dela. Ela não gostava desse nome, tá? Ela tinha nascido, nem preciso dizer, em 1960, o ano que foi inaugurado Brasília, e os pais acharam muito bonito dar o nome de Brasília, não imaginavam que depois ia ter um carro chamado Brasília, que assim ia ter aquela música tão famosa do conjunto, e tudo mais ia vir depois. Então ela não gostava do nome, tá? Então assim, ó, essa questão da estrutura familiar, ela se modificou. Hoje em dia, pelo menos 1/3 do que se chama de família no Brasil, a principal figura é uma mulher ou 2 mulheres, e nem estou falando de casamento lésbico, é a mulher, a mãe das crianças e a sua mãe, ou a mãe e uma filha mais velha, são as que sustentam aquela unidade familiar. O homem não está presente. Eu pesquiso muito sobre família. Família é um agregar. Hoje existe toda uma discussão sobre família, estatuto da família, então cada um aqui poderá ser julgado por isso. O outro é aquele que, certamente, nessa fala aqui é o que mais dá babado, o que mais dá barraco, entende? Que também o Brasil estimula isso, né? Que é a questão do que se chama de orientação sexual, tá? E que essa sigla LGBTQIAPN+, que quer dizer lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, pansexuais, poliamorosos, pessoas assexuais, pessoas queer, e aquele sinal de mais é para dizer que isso não acaba mais, entende? Assim, ó, porque realmente a gente vive num mundo, isso para mim não é nenhum problema, mas para outras pessoas isso é o sinal do apocalipse, o fim do mundo. Assim, ó, nós vivemos num mundo onde há uma proliferação de modos de olhar a vida sexual, tá? Alguns vão chamar isso de putaria, sem vergonhice, fim do mundo, Jesus está chamando as chamas do inferno, cada um decida, entende? Espero que vocês não pensem nisso. Eu acho isso uma alegria. Eu tive já 3 ou 4 bolsistas na URGS, monitores de cadeira, que eram não binários, que agora eu estou pesquisando isso. Então, eu adoro. Então, o Léo, por exemplo, preencheu o primeiro formulário dele lá da FAPERGS da Bolsa e botou lá masculino, quando tem que marcar, né? 6 meses depois, quando foi renovar, botou feminino.
Depois ele resolveu, vou deixar em branco. Professor, não, em branco não pode, vai dar problema. Tudo que é problema que dá, é a gente que tem que resolver. Então, qualquer coisa que não marca ali, né? Então, o Léo, de vez em quando, vinha com saia, perna cabeluda e barba. Assim, ó, eu acho isso fantástico, tá? Eu acho essa possibilidade de inventar com o seu corpo fantástica. Admito que outros possam não gostar. Assim, eu acho isso uma coisa fantástica, assim, no sentido de fazer coisas com o seu corpo, que na minha geração, no máximo, a gente botava um brinco e uma tatuagem. Eu, inclusive, não tenho nenhuma tatuagem, sou de uma geração anterior a essas coisas de tatuagem, tá? Então, assim, ó, a questão de orientação sexual, que é os modos de se compreender, duas coisas aconteceram. Primeiro, se inventaram muitas posições, e segundo, as pessoas mudam ao longo da vida. Está cheio de filmes sobre isso, inclusive, hoje em dia. Tá? Tem uma situação em que pessoas modificam isso ao longo da vida. São as coisas mais interessantes de se pesquisar, assim, né? Porque em dado momento, entende, um homem que estava casado, tinha filho e tudo mais, perde o interesse nessas relações, mulheres também, assim, ó, e ingressam numa outra modalidade de relação. E para complicar um pouco mais a questão da orientação sexual, o Brasil andou sendo um pouco pioneiro nisso, assim, de começar a reconhecer não mais casais, mas também aquilo que a gente tem chamado de trissal, que eu acho um nome horroroso, mas em todo caso, assim, ó, reconhecer que 3 pessoas podem decidir que vão viver juntas os seus afetos, sendo elas, no caso brasileiro, até hoje, todos os que se registraram, menos um, todos os que se registraram são 2 homens e uma mulher, né? Assim, 2 mulheres, perdão, 2 mulheres e um homem, né? Nós temos um caso de uma mulher e 2 homens, tá? Que andaram brigando esses dias. Eu acompanho tudo isso, tá? Pesquisa não deixa de ser, na área da sexualidade, um pouco revista Caras, de vez em quando. A gente fica atrás da fofoca das pessoas. Eu já vou mostrar depois o Gugu Liberato, eu posso falar tudo sobre a vida dele. Ele era um imbecil quando vive, e quando ele morreu, se armou um barraco, que eu estou achando maravilhoso. Tá? O outro é valores políticos, né? Há uma diversidade enorme de valor político na sociedade e eu posso sofrer violência dentro de uma instituição pelos meus valores políticos. No caso brasileiro, o que mais é forte é filiação partidária. Porque uma pessoa pode ter um conjunto de ideias políticas, mas ela pode não ser vinculada a nenhum partido. Agora, quando coloca alguma coisa de partido, entende aqui, partido político eu estou falando, tá? Partido Liberal, Partido dos Trabalhadores, PMDB, qualquer partido que seja, PSDB. Quando isto vira um emblema de filiação partidária, no caso brasileiro, a temperatura ela tem ficado elevada, entende? Assim, é só botar um adesivo no carro de um partido e esperar e deixar ele na rua, né, em vez de botar na garagem e ver o que vai acontecer no outro dia, entende? Até o outro dia. Então, isto virou uma outra questão. Deficiência é um que justamente foi agradecido aqui no início, né? Nós consideramos hoje em dia, isso é uma marca que eu acho bonita da sociedade brasileira, ela passou a considerar uma violência que pessoas que são surdas estivessem excluídas dos debates, entende? E mais ainda, ela passou a considerar que a surdez nem é uma deficiência, é o domínio de uma outra língua. E se a gente não sabe, tem que aprender, que é a linguagem das libras. Se eu estou do lado de uma pessoa que eu digo uma coisa e ela não entende, o problema pode que não seja nem dela e nem meu, é que nós estamos falando 2 línguas diferentes, então nós vamos ter que dar um jeito, de nós dois vai ter que aprender a língua da outra pessoa, entende? Assim, ó. Então, para evitar violências. Então, quando se faz essa tradução para Libras, se está dando a oportunidade de um conjunto de pessoas, isso é muito variado na sociedade brasileira, tem a ver com a rampa ali também na entrada, tem a ver com essa rampa aqui, né? Se alguém entra de cadeira de rodas aqui e não tem essa rampa, a pessoa poderia levantar a mão e dizer o seguinte, assim, ó, quem é deficiente aqui? O prédio ou eu? Entende? Eu sou deficiente, estou numa cadeira de rodas. Agora, o prédio é deficiente porque não tem uma rampa. Porque se tem uma rampa, eu entro tranquilamente aqui, então não preciso nem de ajuda de ninguém, né? Então, essa questão da deficiência também no Brasil, ela é importante. Ela pode ser motivo de violência. Ela pode ser, não. Ela muitas vezes já foi motivo de violência, né? O outro slide. Bom, então agora vamos a algumas ilustrações que mostram. Eu escolhi modalidades assim
muito pequenininhos de violência, também não queria estragar a tarde de ninguém aqui com sangue rolando na sala, etc e tal, sujar o carpete, tá? Assim, ó, então escolhi alguns slides para exemplo. Esta é uma propaganda de uma carteira, né, para colocar dinheiro, para quem tem dinheiro, ou cartões, né, cartão, está muito na moda cartão, mostrar bastante cartão de loja, de tudo, né, e depois descobrir que a pessoa está endividada naquilo tudo na Serasa. Então, aqui diz assim, linda e fina, isso é tudo que um homem procura. Aqui há uma discriminação de gênero, né? Vamos combinar assim, né? Quem não enxergou assim, né? Há claramente... Se isso vai ser considerado ou não violência, aí também algumas coisas dependem de sentença judicial que já vem considerando isso, né? O outro slide, esse aqui é um clássico, né? Que é um problema gigantesco de instituições educativas, né? Eu sou de uma época que, quando comecei a dar aula, que o maior problema era dar uma prova e descobrir que alguém termina em 5 minutos e o outro leva 45 minutos. Então, um fica 40 minutos incomodando na sala de aula, que já acabou a prova e começa a chafurnear e já quer sair, etc e tal. Então, para mim, era o maior problema, fazer uma prova de maneira que todo mundo terminasse ao mesmo tempo, que isso nunca vai acontecer, mas em todo caso. Agora, apareceram outros, esse slide resume isso, assim, né? Se a prova é escalar uma árvore, entende? A diferença entre um peixe, um elefante e um macaco, que é uma diferença que está dada, ela é gigantesca. Eu sou de uma geração que não via nisso uma violência. A justiça considera hoje em dia isso uma violência. A justiça já mandou retirar catraca de ônibus em alguns lugares e outras coisas que consideram uma violência. Entende? Agora a polêmica é avião, né? Porque avião, assim, a pessoa tem que ser um pigmeu hoje em dia para poder caber ali dentro. Então, é a ideia de que, assim, não, tu não pode exigir, entende, que a pessoa se esprema naquilo ali por muitas horas. Tem que haver uma negociação disso, é uma violência. O outro slide, esse de todos, esse foi proibido, né? Isso durou um tempo. Eu espero que vocês não consumam essa cerveja, eu peguei implicância com ela, eu fiz uma vez uma pesquisa sobre propagandas de cerveja. Propaganda de cerveja no Brasil, até hoje, mas já foi muito pior, agora já melhorou, eram propagandas de uma discriminação contra a mulher e contra homens afeminados ou homens que não são, mas que era uma coisa maluca, entende? Até que teve um momento que isso recuou. Aqui há uma combinação de raça e gênero também. Claramente, aqui eu não preciso nem explicar, né? Então, assim, né? Enfim, mas tem uma série de outras. Propaganda de cerveja é um clássico de discriminação no Brasil, né? Cigarro também, mas é um pouco diferente. O outro slide. Esse aqui eu recomendaria, agora me esqueci do nome da sul-coreana, né? É uma fotógrafa sul-coreana que se especializou no Canadá, nos Estados Unidos e na Coreia do Sul, de fotografar crianças de classe média, nem são ricas, né? Que juntam uma badulacama de coisas, badulac, tudo coisa de loja de 1,99, assim, ó, e que tem essa marca de cor que todo mundo sabe, né? Que é o azul e o rosa, né? Enfim, esse atravessamento. O outro slide. Aqui, como eu andei dando umas disciplinas do direito lá na URGS, eu peguei, então, o código, o direito de família no Código Civil. Isso aqui é a capa de um livro clássico de direito de família, né, que eu nunca li, eu conheço só o livro de algumas coisas, né? E, no outro slide, e fui olhar nas livrarias de que, com o ingresso cada vez maior de mulheres na advocacia, vou dar um dado do Rio Grande do Sul, nos últimos 6 concursos da Justiça Estadual, entraram mais mulheres do que homens na carreira da magistratura. Isso vai produzir diferença. Na Justiça do Trabalho, que é uma justiça federal, estava falando da Justiça Estadual, a Justiça Civil. Na Justiça do Trabalho, que é uma justiça federal, aqui com certeza tem as varas da Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, o número de mulheres na magistratura cresce sem parar, supera o dos homens, né? Então, quer dizer, as editoras começaram a fazer, então, o mesmo direito de família, ou de cor rosa, ou de oncinha, que é voltado para as mulheres. Eu fiz essa experiência, eu fui na Livraria Saraiva, em Porto Alegre, e perguntei, e aí disse que eu queria levar para o meu filho. Eu tenho um filho que fez direito, né? Mas eu não disse se era filho ou filho, que eu ia dar de presente, né? E a mulher em seguida engatou assim, ó, é para homem ou para mulher? Como se fosse haver diferença lá dentro do livro, né? E aí disse, não, é para homem. Ah, então são esses aqui. É o outro slide que eu quero mostrar depois, que é assim, ó. Além disso, como eu fui fazer essa experiência, né? Eu, na verdade, fui na Livraria Saraiva
e depois fui numa livraria chamada Livraria do Advogado, que é na Rua Riachuelo, podem ir lá olhar em Porto Alegre, tradicionalíssima, entende, assim, ó, só vende livro de direito, só coisa que eu não pretendo ler na vida, isso aqui foi só para fazer fofoca, assim, ó. E aí, então, a moça aproveitou que viu que eu estava com disponibilidade para conversar, e de certo olhou que esse aqui deve ter dinheiro, entende, está feliz que o filho se formou, então já vão vender mais um do LAC para ele. Ela veio me mostrar, então, capa para levar, porque se tu compra o livro, aquilo pesa feito um tijolo, tu tem que ter uma bolsa para aquilo. Então, ela fez questão de dizer que essa aqui era a masculina. Se tem a capa masculina, vai ter a feminina, que é a próxima que vem aqui. Então quer dizer que na sociedade brasileira, um homem não vai comprar o direito de família que não seja de capa preta, e muito menos vai colocar ele dentro dessa bolsa e sair desfilando no tribunal, no fórum, né? Ah, sim, agora... tu reparaste, eu aqui eu não coloquei. A das mulheres era muito mais cara que a dos homens, que aí isso recai, né? Foi muito boa essa tua observação. Então, historicamente, o que acontece é sempre isso, né? Se diz assim, ó, mulheres gastam muito. Então tá, então vamos um homem e uma mulher, eu e a pró-reitora, vamos numa loja de sapato aqui na Felipe Schmidt, tem ótica, então eu cheguei a contar 6, uma do lado da outra ali na Felipe Schmidt. Vamos ali, vamos comprar um sapato, tá? Bom, nem preciso dizer que o sapato feminino, entende? Digamos, do mesmo, ele vai custar mais caro do que o sapato masculino, né? Então, quer dizer, é a mulher que gasta mais ou o produto que é feito para ela sempre custará mais caro, né? Então, tem aí uma discussão, né? O outro slide, aí tem esse, que tudo vira meme no Brasil, né? Eu recomendo muito aqui, estou vendo um monte de gente jovem assim, a Universidade Federal Fluminense, o curso de comunicação, fez um negócio que está disponível na web chamado Museu do Meme, tá? Bota lá, vocês vão achar mais rápido. Enquanto eu estou falando, já deve ter gente até filiada já no museu. E o Museu do Meme é maravilhoso, junta por assuntos, porque assim, ó, eu acho que daqui a 500 anos, quando os historiadores se debruçarem sobre a nossa sociedade, eles vão começar olhando os memes, entende? Porque a coisa mais interessante não é o que aconteceu hoje em dia, é o meme que aquilo virou. Aquilo é muito mais interessante do que a coisa. Então, assim, quer dizer, mochila preta masculina, quer dizer, o que seria a diferença da mochila? O que ela teria que ter? Enfim, né? Essas divisões. O outro slide, este aqui é o outro. Este aqui é mais para mostrar, ele é muito antigo, é uma charge, né? No tempo que existia aquele programa, que era o programa da Marta Suplicy, né? Que é a pessoa mais ou menos conhecida, né? Já foi senadora. Quer dizer, o programa da mulher, que existiu durante muito tempo, não se dizia, mas era o programa da mulher branca. Ele não falava de questões ligadas à vida das mulheres não brancas. E esta charge, absolutamente simples, é uma charge que percebe, entende, que quando a empregada chama a patroa, ela sabe que esse não é o programa dela como mulher. O programa dela como mulher seria outro, né? E o outro slide, acho que tem só mais um. Isso aqui é a coisa do Google. Aqui eu vou me esparramar um pouquinho mais. Daqui a pouco eu já vou terminar, então bem no final. O Google, quando vivo, vocês me desculpem a opinião, enfim, não podem pensar diferente, entende? Assim, ó, era só imbecilidade. O meu pintinho amarelinho, tudo também coisa com sexualidade, todo mundo sabia que o pintinho, entende? Era que nem a pipa do vovô não sobe mais. Todo mundo sabe que não era a pandorga do vovô. Então, o que acontece? O Google morreu de um jeito imbecil também, porque pessoa imbecil morre de um jeito imbecil. A senhora foi fazer um concerto no telhado, não sei por que não chamou alguém, então eu sou tão rica, porque não chamou uma pessoa para consertar, caiu lá de cima e caiu morto já. Aí começou uma discussão que, não sei se vocês acompanharam, eu tenho uma vocação para isso, né? Eu sempre dou a desculpa que é assunto de gênero e sexualidade, mas na verdade eu gosto de fofoca mesmo. Assim, ó, a situação do Gugu, ela é fascinante. A mulher casou com ele, tinha papéis, 2 filhos, faz o exame de DNA e tudo mais, não importa se fizeram sexo ou não, interessa que o DNA é. O DNA não é para dizer se fizeram sexo ou não, é para dizer se veio dali ou não, tá? Também não é para tanto o negócio, tá? E ela não conseguia provar que ela era esposa. Já um outro dos tantos guri que apareceu um monte de guri reivindicando, né? O guri que mais apareceu, eu não vou citar o nome aqui, também não vou dar glórias para uma pessoa que também não... O outro guri que apareceu tinha um mundaréu de foto, mas nunca mostrou, todo mundo estava querendo saber, tinha inclusive o que se chama de sex tape, nem preciso dizer o que é, né? Na hora do vamos ver, botou uma câmera, um celular ali, filmou, que o guri já estava vendo, que um dia ele ia querer a herança, que não era um pateta.
Então, assim, ó, vídeo, etc. e tal, e não conseguia provar, entende, que tinha tido laço. Então, a definição de família, o que é família, e o negócio complicou, você sabe por quê, né? Porque dos 3 filhos, um homem e 2 mulheres, as 2 meninas ficaram do lado da mãe e o guri ficou do lado dos outros, e não ficou do lado do pai, que o pai estava morto, mas assim, então, e deu uma discussão sobre o que é modelo de família. Chega a ter uma entrevista em que a repórter pergunta se de fato o Gugu e ela, me fugiu agora o nome da mulher, vocês já vão descobrir aí, tanto falar desse sujeito, se eles se amavam ou não. Era só o que faltava, né? A justiça perguntar se existia amor ou não. Entende? Assim, bom, enfim. Então é isso, tá? Vamos adiante. Ah, sim, esse aqui é o último, tá? Eu admito que pessoas, admito e acho que a liberdade existente no Brasil e qualquer democracia deve ser, que pessoas vivam segundo este modelo. Jesus é o exemplo, o marido é superior à esposa, a esposa superior aos filhos, uma ordem bíblica. A nossa questão é que numa instituição pública, e isto aqui é uma instituição pública, tá? Este não pode ser o modelo, porque esse é o modelo de uma religião. E a dificuldade de uma instituição, por isso ela precisa dessa regulamentação que vocês fizeram, é que aqui tem gente sentada que tem diferentes pertencimentos religiosos, de raça, de classe, de gênero, tudo isso que eu coloquei. E isso, para viver junto, é uma armação de confusão. Então, é necessário ter protocolos e regramento para não virar tudo um caso de polícia, né? Agora, só para passar rapidamente, que eu já me estendi, essa aqui é de um shopping lá de Porto Alegre, né? Então, só para passar outro. Na questão das relações de poder, que então esse é o segundo e último ponto, pode passar o outro, né? A minha questão, que já coloquei no início, é assim, ó, a gente tem que ter um nível na instituição em que todos sejam iguais. Iguais por conta daquilo que se falou aqui na abertura, porque todos somos humanos e todos temos direitos humanos. E a gente tem um outro nível em que há hierarquias. Tem gente que tem mais poder do que outras pessoas em qualquer instituição. Isso não é nenhuma novidade, esse é o modo de funcionar das instituições. Essa coisa ela é complicada de funcionar. Quando é que é o limite disso? Quando é que eu, por ter poder numa instituição, começo a produzir violência sobre outra pessoa? Essa é uma questão complicada, em qualquer instituição, pública, privada, qualquer uma, né? E o outro slide é só de referência bibliográfica, vai ficar, né? A gente fala em violência e desigualdade no Brasil, tem sempre gente que diz, mas o Brasil não é tão desigual. Então, agora eu comecei a colocar os links do negócio. E não é que eu estou mandando ler literatura de Cuba, não. É o relatório do Banco Mundial, do Fórum Econômico Global, aquele lá da Suíça, e daquele World Inequality, que é o do sujeito lá, o Piketty, aquele da França, tá? Dados oficiais que mostram que o Brasil frequenta o pódio lá da desigualdade há muito tempo. O outro slide. E, para finalizar a mesa, esse é o penúltimo, último, cada um aqui, cada uma, é uma mistura complexa desses negócios todos, tá? Tem momentos que a pessoa é interpelada mais por ser mulher, entende? Assim, ó, quando a professora, às vezes, de matemática, elogia a menina porque ela tirou uma nota alta, porque, no fundo, a professora mesmo pensa que só os meninos poderão ir bem em matemática, que isso acontece, a gente foi criado numa sociedade dessa maneira. Ou então a professora olha admirada, entende, que o menino pinta tão bem, vai tão bem em artes, que isso não seria de se esperar dele, seria de se esperar de uma menina, entende? Esse tipo de atravessamento que tem. Então, assim, ó, eu finalizo dizendo assim que é muito complicado viver em qualquer instituição levando em conta todos esses marcadores. É muito difícil produzir um ambiente em que não aconteçam violências, violência de raça, de gênero, de sexualidade, de classe, de intolerância religiosa. Aí vai uma lista que não acaba, como eu coloquei aqui, tá? A tentativa que a instituição aqui está fazendo, e eu elogio muito, né, é a de fazer protocolos em cima das situações que mais têm acontecido e tentar resolver aqui dentro, que tem essa dupla vantagem. Não se leva as coisas para a justiça, poderão ser levadas. Se alguém não ficar satisfeito, pode ir ao delegado e ao juiz, tá? Ou à juíza. E, ao mesmo tempo, como é uma instituição educativa, faz as pessoas entenderem que a vida em sociedade é essa baderna, entende? Assim, ó, as pessoas são muito diferentes e a gente tem que dar um jeito de viver. A última frase que eu tenho a dizer é o seguinte, quem quiser... eu falei até mais do que eu tinha imaginado.
Quem quiser se livrar disso tudo, eu recomendo que saia daqui, compre, mas pode baixar de graça na internet, já dá para piratear, o livro lá do Robinson Crusoe. Vá achar uma ilha, não sei aonde, que as ilhas estão caríssimas de comprar hoje em dia, entende? Nem aqui, aqui é uma, inclusive, é caríssimo o metro quadrado. Não vão achar uma ilha, a não ser que seja um fim de mundo, que tem um vulcão ainda por cima, assim, ó, e vá morar sozinho, tá? Leiam o romance todo do Robinson Crusoe, não aquela adaptação da Disney, o romance mesmo é desse tamanho, e vão ver o que o sujeito fazia lá, entende? Quando só tinha cabrita, passarinho, entende? Assim, ó, etc e tal. Até que o dia que chegou um índio, que é o Sexta-feira, tá? Mas assim, ó, nós não temos muita alternativa para isso, tá? A ideia de que a gente vai se isolar, né? É assim, ó, a vida é profundamente uma vida de relações sociais, né? Então, termino por aqui, fico à disposição das perguntas, né? Espero ter colaborado para esse assunto que eu sei que é complicado, entende? Obrigado, gente. Com certeza, contribuiu imensamente, né? Quero já começar a agradecer, vou encher o saco bastante com isso, já vou começar agradecendo imensamente por essa fala tão leve, tão profunda, né? Maravilhosa, professor, maravilhosa. Gratidão imensa e já abro para a gente conversar, né? Aqui no chat o pessoal não registrou ainda nenhuma questão, né? Então vamos começar aqui, né? Vamos nós começar. Quem é que quer fazer a primeira questão aqui para a gente conversar? Eu posso levar, pode deixar que eu levo, pode deixar. Uhum. Lá, quem? Quem? Alguém tinha erguido a mão? Não? Ótimo. Muito obrigado pela exposição, professor. Foi importante cada tópico e as relações que você fez entre eles. Pensando assim no IFSC, né, e na construção da política, nós tivemos, como uma instituição muito grande, nós temos 22, 23 quase, né, 23 campos e mais a reitoria. As estruturas dos campos, elas são bem diferentes. Então, né, a estrutura de pessoa humana mesmo, né, questão mesmo de quantidade de servidores e servidoras trabalhando em cada setor. E aí uma grande dúvida, né, é quem ficaria responsável por esses fluxos, esses processos, esses protocolos, né? Então, essa ideia, né, de que todos nós, enquanto servidores, quando vemos o sofrimento de alguém ou sabemos as violências que acontecem, nós somos responsáveis, né, por todas as pessoas, é uma construção que precisa ainda ser muito trabalhada, né? Essa ideia de que coletivamente nós precisamos resolver os problemas que acontecem na instituição. Mas, quando acontece algumas denúncias, por exemplo, externamente, e a gente conversa, olha, a gente podia ter conversado entre nós aqui, tentado resolver, em algumas situações, em âmbito externo, foi considerado como um descaminho de denúncia, quando a gente tenta resolver internamente. O professor teve uma situação com o aluno, e aí, vamos ver como é que vai ser o processo, né, e os encaminhamentos, o que vai ser feito. E aí, a judicialização é o mais comum, né, que é o caminho que a nossa sociedade como um todo está tomando para resolver todos os problemas. E aí que eu fico nesse conflito de ideias, né, quando você falava em relação a essa autonomia, a autorregulação da instituição, a tentativa de resolver internamente, que tipo de barreiras a gente pode prever e pensar, né, quando houve-se, não, tem que levar para frente. Inclusive, né, uma das grandes discussões eram, é papel da psicologia, né, é papel das psicólogas, não é? A natureza do trabalho é isso, é aquilo. Isso não é papel do pedagogo, né? Então, de que maneira nós podemos construir a ideia de que é uma responsabilidade coletiva, a luta pelo enfrentamento de todos os tipos de violência, e não é uma atribuição formal de um cargo, somente porque eu estou aqui, eu sou de tal setor.
Eu acho que enquanto vocês se encorajam, que não é possível que vocês não tenham nada a dizer, né? Enquanto vocês pensam, formulam, então o professor responde essa, pode ser, professor? Aí vocês vão se encorajando aqui para falar. É assim, Bom, pode ser nesse aqui também. Essa pergunta que tu fizeste, Felipe, sim, bom, eu não tenho muita experiência no desenho de protocolo, eu molhei aqui sem querer, né? No desenho de protocolos, assim, né, mas eu vejo algumas coisas que têm funcionado. Uma delas é a questão de que a gente vai tentar resolver do ponto de vista educacional, né? Quer dizer, quando uma coisa acontece, né, ela vai ser objeto de uma discussão educativa para ver se não se resolve. Então, essa é uma marca da nossa instituição. A segunda, que é o exemplo que mais eu vejo, é a de que os órgãos são órgãos colegiados, os que olham no início, né? Eles não são tribunais. Tu apontasse uma coisa muito comum, eu vejo em hospital, por exemplo, hospital, eu molhei sem querer. Hospital é muito comum, cada vez mais, né? Se cometem muitas violências na área da saúde, eu tenho ido muito, né? Uma delas acontece, todo mundo aqui talvez já tenha passado, é que quando tu entra numa instituição hospitalar, tu perde uma parte dos teus direitos, né? Tu perde, inclusive, a roupa, né? Eu estou numa idade que eu vou fazer os exames, eu sempre digo, mas será que tem que botar esse negócio que a gente fica com a bunda de fora para cá e para lá no corredor? Não tem uma outra roupa mais adequada, então, fazer o exame? Agora, é um pouco próprio da nossa medicina que a pessoa perde os direitos. Entra alguém lá, aplica uma injeção, dá um comprimido, não diz nada, entende? Então, tem uma discussão em hospital, né? Tu apontasse uma coisa que eu acho importante, que é assim, ó, de cuidar para não fazer com que a instituição termine criando dentro dela uma espécie de aparelho de justiça. Não, nosso dever não é esse. Para isso tem a justiça e tem a polícia. Então, tu levantou muito bem que, assim, o que eu vejo, assim, às vezes alguém diz, não, isso aqui tudo é da psicologia, a psicóloga vai resolver. Eu digo, olha, querida, tu não te mete a tanto, porque tu vai te incomodar com isso, entende? Não é assim. Nosso dever é esclarecer o caso, ver condutas, etc., mas nós não podemos que a tua salinha vai virar a salinha do delegado, ou da delegada, entende? Porque isso não é atribuição, a atribuição é imediata, é ouvidoria, etc. e tal. Perceber, por exemplo, se não há uma recorrência das queixas, né? Então, quando uma coisa começa a ficar, não, uma pessoa reclamou, a outra também, a outra também, a outra também. Esse é um movimento cada vez mais comum, né? A gente percebe, não, aqui tem uma situação mais estrutural, né? Então, assim, para mim, a questão de não judicializar também tem a ver de que a velocidade da justiça, ela é muito pequena frente aos nossos processos. Arrisca de que um aluno, uma aluna, no primeiro ano do ensino médio aqui, acontece alguma coisa e 10 anos depois a justiça dá uma sentença. Quer dizer que para nós, como instituição, isso não foi bom, entende? Ninguém nem mais lembra do caso, entende? A outra coisa é que quando a justiça entra, eu já participei disso muitas vezes em questões ligadas a sexualidade de gênero, ela retira também tudo daqui de dentro e ela vai resolver em outro lugar. Isso é uma coisa que pode ser complicada, né? Ela trata, a justiça muitas vezes trata a URGS, lá onde eu trabalho, esquece que a URGS é uma instituição educativa e que algumas coisas que a gente fez para resolver o problema é porque nós somos uma instituição de educação. A gente já passou trabalho algumas vezes para demonstrar em ouvidorias e coisas, a procuradoria, nós somos, como vocês, uma instituição federal, então a gente está sujeito lá à advocacia geral, aquela coisa, né? De chegar lá e ter que dizer, olha, é o seguinte, assim, isso daqui não é o IBAMA, ou a Receita Federal, isso aqui é uma instituição educativa, entende? Aqui tem órgãos colegiados entre alunos, técnicos e docentes. Então, algumas das coisas que nós criamos para resolver aqui, entende, assim, ó, elas têm a ver com o nosso propósito de educar, né? Eu acho complicado. Agora, também queria dizer que, assim, ó, a minha impressão é que, como no Brasil ainda é muito pesado isso, assim, fulano tem uma causa na justiça, fulano foi lá fazer um BO. Pode ver que a expressão entre nós, ela é uma expressão meio assim, deu barraco, fizeram um BO. Não, às vezes foi lá fazer um BO, um boletim, porque tinha que fazer mesmo, entende? Assim, ó. Então, eu acho que a vantagem que eu vejo é que resolver na instituição não traz essa marca negativa de que a pessoa, então, armou uma confusão, foi para a justiça, etc. e tal, que são coisas ainda
digamos, um tanto pesadas para nós. Não são em todos os países, né? Nos Estados Unidos, a pessoa pega lá, sei lá, o café no McDonald's, queima a língua, sai dali correndo para o tribunal, que ela quer uma indenização do McDonald's. É a coisa mais comum. Quanto filme americano não começa num tribunal e termina num tribunal? Entende? Não, existe uma coisa de recorrer. A gente não é uma sociedade assim, né? Não sei se te respondi, mas assim, eu aposto muito em órgãos mais ou menos colegiados, que examinem a situação e tentem fazer aquilo que a justiça tem chamado de mediação de conflitos, né? E também aquela coisa, justiça restaurativa, no sentido assim, ó, bom, então, se isso aconteceu e a gente está entendendo que não foi bom, o que tu gostaria de ter escutado dessa outra pessoa nesse momento? Então, tu vai poder dizer aqui agora, né? E nós vamos considerar resolvido isso. E a nossa possibilidade como instituição educativa também é o seguinte, é mostrar que se João foi preconceituoso, entende? Naquele momento, isso não significa que João é uma pessoa preconceituosa a vida inteira, isso pode se modificar, porque infelizmente a polícia e a justiça, elas coisificam as pessoas, né? Elas vão acabar com aquela marca assim, não, João é racista, então parece que é uma coisa que vai atravessar a vida inteira que não pode se modificar, né? Não sei se te respondi, mas é um pouco essa a encrenca do negócio, né? E vou dizer uma última coisa só, assim, que é uma coisa de uma colega minha lá que a gente tem muitas vezes a impressão de que isso tudo é um gasto de tempo, né? Pô, em vez de estar estudando matemática, nós estamos aqui tentando resolver um problema que aconteceu na aula, entende? Porque, na verdade, foram preconceituosos com a fulana, etc. e tal. Não, na verdade, esse é um dos aprendizados mais importantes na vida, é saber viver em sociedade. Entende? Eu volto a dizer, a não ser que cada um queira ir para uma ilha, entende? Ou queira se entupir de medicamento para poder conseguir dizer um bom dia de manhã, tem que tomar 40 Rivotril, entende? Assim, ó, para poder dormir tem que tomar não sei quantos outros. Então, assim, para que a pessoa consiga dizer, entende? Consiga, inclusive, dizer assim, olha, eu não me sinto bem com esses teus comentários. Então, como é que nós vamos resolver isso, né? Enfim, mas eu reconheço que é difícil, assim, a tendência é o ataque, né? É o ataque e a defesa. E a justiça e a polícia, elas colaboram um pouco para isso. Eu já participei de coisas que a gente teve que levar para a delegacia de polícia. Eu não falei, claro, para o policial, nem ia ter atrevimento para isso, né? Mas o próprio modo de perguntar, quem foi o agressor? Quem foi o agredido? Você já começa a colocar tudo. Não, é uma situação que se criou, entende? O policial não está interessado numa coisa educativa, ele quer saber quem é que vai para a cadeia, quem é que vai virar um processo, tem uma coisa de produtividade lá também, né? Enfim, né? Eu acho, sei lá, não sei se te respondi, mas é um pouco por aí. Professor, é interessantíssimo essa questão, essa percepção, né, que o senhor nos coloca, né? Isso reforça a importância do fortalecimento, do aprimoramento dos processos democráticos, né? E da formação também, porque se nós, como instituição de educação, podemos resolver parte das questões, né, por nós mesmos podemos fazer, né? Então, talvez nós estejamos precisando aprimorar os nossos processos democráticos e vivenciar processos formativos que nos tornem capazes, né, de poder olhar para essas questões e entender a complexidade delas, né? Então, acho que é um desafio, né, que fica para nós, né? O fortalecimento da democracia, o fortalecimento da participação e a formação contínua, né? Eu faço uma pergunta para alunos e alunas que estão aqui, que é o seguinte, assim, o que vocês imaginam que é o que mais vocês vão lembrar da escola daqui a 20 anos, por exemplo, né? Eu sou bem mais velho, então, quer dizer, quando eu fiz primário, jardim da infância, primário, ginásio científico, eram outros nomes, inclusive, né? Sempre em escola pública, sempre em Porto Alegre, colégios diferentes. Assim, as pesquisas de história da educação, que é uma área específica da educação, que eu gosto muito de ler, não é minha área de pesquisa, elas gostam muito de perguntar isso, assim, né? 20 anos depois, o que é que tu lembra dos 3 anos no Instituto Federal? Tá? A tendência das pessoas,
alguém aqui pode tentar responder isso para o ensino fundamental, é lembrar de situações de relações humanas, tá? Tem sempre aquela brincadeira, eu me lembro da fórmula de Bhaskara, B2 menos 4AC sobre 2A, assim, ó. Agora, a tendência das pessoas é lembrar de relações. Eu vou dar um exemplo famoso na área, para mim, né? Mas em todo caso. Há vários anos atrás, perguntaram para uma pessoa que foi ministro 8 anos da Educação, que foi o Paulo Renato de Souza, tá? Governo Fernando Henrique Cardoso, que governou 2 vezes, foi o primeiro que foi reeleito, né? Paulo Renato de Souza tinha estudado, já morreu, ele tinha sido também reitor da Unicamp, tinha estudado no Instituto de Educação de Porto Alegre. Vocês aqui têm um Instituto de Educação também, né? Já fui lá. E aí, pertinho daqui, né? Agora me dei conta. E aí perguntaram de surpresa, num dia do professor, o Ministério foi entregar, o que o senhor lembra, né, do seu ensino primário no Instituto de Educação em Porto Alegre, uma escola normalista, que é do lado da faculdade que eu trabalho. Esse vídeo acho que não está mais pelo YouTube, essas coisas de gente... Pego de surpresa, ele respondeu assim, ó, eu tive na 3ª série primária, tá, que isso seria das séries iniciais, falando do primário, uma professora que organizou que tinha que ter um líder na sala de aula, tá? Um líder, uma líder. E ela fazia isso a cada 2 meses através de uma eleição. A gente pegava os votos, colocava numa caixa, não existia eletrônica, claro. E eu me lembro disso, dessa prática que ninguém mais fazia, de que cada pessoa, havia 2 etapas. Primeiro, todo mundo, sem dizer nada, assim, colocava o seu voto com o nome de alguém que achava interessante, de ser o líder ou a líder. Depois, a professora, veja que a professora estava, entre aspas, perdendo tempo, em vez de ensinar quanto é que era 1 mais 1 igual a 2, o que são números primos, que eu acho ótimo isso. Assim, ó, ela estava fazendo isso. A segunda etapa é que ali apareciam, por exemplo, 8 nomes, 9 nomes, tá, os mais votados. Aí se perguntava para essas 9 pessoas se elas queriam realmente concorrer a ser, naquele próximo bimestre, né, o líder ou a líder. Aí algumas não queriam, então ficamos com 4 nomes. Aí fazia uma segunda rodada naqueles 4, e daqueles 4 se escolhia uma pessoa e um suplente. E ele diz nessa entrevista, que eu acho que não existe mais, porque é uma coisa que eu vi pela televisão 2 vezes, não era uma época que se guardava tudo, agora qualquer coisa que se diga está guardada. Assim é. E ele dizia que ele lembrava muito disso como um tipo de prática que destoava da maioria Vejam que ele estudou nos anos da ditadura militar, né? Então, assim, ó, quer dizer que ele lembrava, como muita gente lembra, de relações humanas, relações sociais na escola. Tem uma pesquisa muito interessante que eu havia apresentado num congresso da Amped há uns anos atrás, em que alunos e alunas bem mais velhos lembravam com muita nitidez de coisas como a roupa da professora, o perfume da professora, um tique, alguma coisa que as pessoas têm, porque todo mundo está olhando, você vai começar a se coçar, se fizer assim, então, assim, lembravam disso, então, ou seja, coisas da ordem das relações. Eu termino isso esse meu raciocínio dizendo o seguinte, assim, ó, a gente que é professor enfatiza que se vai para a escola para aprender alguma coisa. Isso é óbvio, eu vivo dizendo isso, isso é evidente que se vai. Isso aqui não é um clube recreativo, tá? Assim, ó, não faltam clubes para isso. Mas acontece que esses anos todos em que se aprende alguma coisa, eles vêm acompanhados de sociabilidade e socialização. Quem está sentado aqui, que nós mais velhos já passamos por tudo isso, vamos lembrar as principais datas, né? 12 anos pode ser aprendiz, pode começar, não é mais considerado trabalho infantil. 14 anos é a questão da idade do consentimento, relação sexual. 16 anos pode votar. 18 anos tem uma autonomia maior. No meio do caminho tem outras, a justiça estabeleceu, ou seja, ao longo dos anos da escolaridade, cada pessoa vai passando por uma série de graus de autonomia, tá? Depois tem aos 21, e eu acho que a última, no nosso caso, é 35, para ser senador e para ter um certo tipo de porte de arma, tá? Legalmente falando. Ilegalmente falando, pode ter desde pequeno hoje em dia.
Mas, em todo caso, assim, ó, essas coisas todas, elas são muito lembradas nas memórias escolares, tá? Eu não quero desfazer das aprendizagens, as pessoas também lembram aprendizagens. Esses tempos eu entrevistei numa escola que eu já estudei em Porto Alegre, o ginásio Inácio Montanha, e a pessoa já que tinha... Ela disse, a menina negra disse claramente para mim assim, ó, eu entendi que eu era uma menina negra e sofria racismo na aula de sociologia, lá no colégio onde o senhor também estudou, no Colégio Inácio Montanha. Quer dizer, ela deu-se conta de uma coisa sobre a sua pessoa numa aula e tem a ver com uma questão de conteúdo, mas também tem a ver com uma questão de relação, né? Então, a pergunta que podia ser assim, o que cada um imagina que vai lembrar dos anos passados aqui, né? Como isso aqui não é uma prova, não precisa, vou me lembrar das excelentes aulas de química, como eu fiquei melhor em redação, aprendi finalmente a usar crase, entende? Aprendi o que era próclise, mesóclise e ênclise na língua portuguesa, soube fazer a conjugação, o que era verbo aqui, etc e tal. Isso a gente bota em prova. Agora, o que a gente realmente vai guardar, entende? Às vezes é mais da ordem das relações. Quer dizer que gastar tempo com as relações não é tempo desperdiçado. Não é mesmo, é a minha opinião, né? E agora já temos uma pergunta dos nossos estudantes, das nossas estudantes? Ainda não? Sim? Pode deixar que eu levo lá, Felipe. Eu sou uma pessoa inquieta, gosto de caminhar. Pode deixar. Muito obrigado. A minha pergunta, por exemplo, quando acontece esse caso de violência entre um professor e um aluno, o professor ele tem uma relação de poder ao aluno, então às vezes o aluno ele tem medo de denunciar, não dá em nada, e ele acaba sendo queimado com esse professor. Por exemplo, acontece no começo do semestre, por exemplo, um professor fala uma frase racista, baixo, que só o aluno ouviu. Ele vai denunciar, ele não vai ter ninguém para apoiar ele, e muitas vezes o professor ele tem mais amparo, e como a gente... Obrigado. Aí como é que seria mais ou menos essa relação assim? Esse aqui tá... Não, acho que esse aqui ele tem que habilitar lá. Oi, agora deu, né, aqui. Tá. Como é o teu nome, desculpe? Pedro. Pedro, bom, essa questão que tu levantou, Pedro, é aquela que envolve... Essa é a questão clássica, né, quando a gente tem numa instituição, como acontece muito frequentemente, né, pessoas que têm uma maior concentração de poder do que outras. As instituições, elas sempre têm isso, né. A mais evidente numa escola, numa instituição de ensino, é aquela que opõe os mais velhos aos mais jovens, né. O que é um empreendimento? O que é uma instituição escolar? No fundo, é uma instituição em que os mais velhos ensinam os mais jovens como é que eles devem ser na vida. O mais maluco disso tudo é que os velhos ensinam os jovens a viver num mundo onde eles velhos não vão chegar. Eu estou com 68 anos, quer dizer, eu ensino lá, ensino de história, questões de gênero, tendo em vista um certo mundo que provavelmente eu não viverei, entende? Eu agora li muito nesse ano sobre inteligência artificial, que me dei conta, bom, isso assolou todos os campos, então tem essa questão complicada, né? Eu queria primeiro pegar nessa questão que tu levantou, que é assim, ó, não existe praticamente possibilidade de tu reclamar de alguma coisa sem te expor. A gente tem que partir desse princípio, assim, né? Reclamar de algo, mesmo na democracia, assim, mais democrática do mundo, aqueles países ali
para cima na Europa, Suécia, Suíça, que são os mais iguais do mundo, entende? Onde tu tem, sei lá, eu dirigindo ônibus, 50% de mulheres e 50% de homens. Tu tem dirigindo navio petroleiro, 50% de mulheres, todas as coisas estão digamos. Sempre existe essa coisa de se expor. Então, eu queria te dizer, Pedro, que assim, ó, a denúncia de um caso de uma ofensa racista de um professor, ela tem que ser também tomada por quem está denunciando como uma questão de natureza política. Tu nunca está falando só por ti, tu está falando por uma questão que é a do Brasil inteiro. Eu sou obrigado a te dizer que assim, ó, se eu saio na rua aqui e alguém que eu nunca vi na vida, tá? Digamos que eu esteja com uma camisa rosa, assim, mas que a tua não é bem rosa, assim, alguém que eu nunca vi na vida grita na rua, ô bichona, entende? Assim, ó. Eu poderia me virar e dizer assim, eu nem sei quem é essa pessoa, entende? Eu estou cagando e andando para isso. Só que quando essa pessoa grita, sai daí, bichona, entende? Ou qualquer outra coisa dessa nada, ou sai daí, negro, por exemplo, né? Ela não grita sozinha. É um mundo inteiro lá para trás que grita. Tem uma autora que trabalha isso, que é a Gigi Butler, assim, ó. Quem grita nessa... A força da ofensa discriminadora, ela é a força de gerações lá para trás. Às vezes quem está dizendo isso para ti é um João Ninguém, entende? Uma pessoa que... Então a pessoa poderia se virar e dizer, olha, mas quem é tu? Então não tem nada a ver contigo. Bom, se essa é a tua opinião, com licença, eu não tenho nada a ver. Então eu acho que a questão é que quem vai acolher essa queixa, digamos, tua, como tu está colocando, tem que ter a sensibilidade de perceber que, eu sei que é uma situação difícil, mas assim, ó, se João, que é professor, falou a teu respeito, por exemplo, a respeito do teu cabelo, que seria um elemento que é no Brasil, é questão da ordem da discriminação. Um cinema foi punido em Porto Alegre esses tempos, entende? Porque ele permitiu 2 ou 3 vezes que pessoas dissessem isso. Eu não consigo enxergar porque a pessoa tem um cabelo, entende? Então, bom, então você vai sentar em outro lugar, se ela não me parece que foi, mas em todo lugar ele foi punido. Então, assim, ó, se João sentiu como ofensivo o que Paulo disse, na hora da discussão disso aqui dentro numa instituição, teria que se entender que Paulo, quando falou de dentro de uma tradição muito maior que ele. Mas isso não impede Paulo de ser criticado, porque a gente também não pode chegar... Essa é uma desculpa muito comum de branco hoje em dia. Não, mas eu falo porque sempre falaram isso. Sim, mas só porque sempre falaram. Então, aí a frase que a minha mãe dizia. Então, se todo mundo se atira num poço, tu vai te atirar. Minha mãe sempre achava que tinha um poço por perto. Todo mundo se atira num poço, tu vai te atirar num poço. Então, essa é uma questão delicada. E o que tu levantou ali, bom, a maturidade de uma instituição é conduzir a questão de maneira a não aprofundar o dano do negócio, entende? Assim, ou seja, que justamente que tu tenha te exposto, né? Essa é uma queixa comum do movimento feminista. Eu vou lá e denuncio que foi assédio, entende? Olha o caso lá, Universidade de Brasília, professor de biologia, diretor do Instituto de Ciências Biológicas. 2 professoras denunciaram, tá? É um caso maluco, assim, né? A comissão, que era formada na maior parte por mulheres, e a reitora, que é uma mulher, chegaram à conclusão que não era assim, porque, enfim, o professor é importante. É um negócio complicado. Eu quero dizer assim, ó, sempre quem se queixa está sujeito a risco, mas eu também quero dizer que se a pessoa não se queixa, no Brasil ela está igualmente sujeita a risco. Então, aqui é uma daquelas questões que não tem muito para onde fugir, entende? Assim, ó. Mas a questão, acho que foi o objetivo da tua pergunta, como é que se procede nisso? É que assim, ó, ao tentar resolver isso na instituição, tem que ter uma série de cuidados para evitar, entende, que aquilo possa dar margem a alguma vingança. Sim, isso é óbvio que pode acontecer. Agora, também quero te dizer que a instituição se virar para ti e diz que é o que muita instituição faz até hoje. Não, mas se ele te ofendeu, vai lá e denuncia numa delegacia de polícia. Isso vai transformar, do meu ponto de vista, isso transforma o caso numa coisa muito mais complicada, onde acaba que, às vezes, todo mundo vai ser processado. Tu, a pessoa e a instituição. Porque a justiça tem começado a processar as instituições também. Por que elas não fizeram alguma coisa? Não sei se te respondo, mas para ver como esse troço é todo complicado, né? E, como eu disse... Para um país que dos 500 anos que existe, como não é que esse território existe há muito mais tempo, mas essa coisa chamada Brasil, ela existe há 500 anos, tá?
É a série da Globo, muito bem feita, chamada A Invenção do Brasil, que foi feita no ano 2000, quando a gente completou 500 anos, né? Se de 500 anos em 400 anos vigiu essa discriminação, nós vamos levar um tempo para resolver isso, né? Mas isso só vai se resolver fazendo reclamação, né? Não tenho muitas dúvidas. A reclamação sempre é um ato de coragem. E eu acho assim, nessa pergunta que tu está falando, eu penso mais, eu lido mais hoje em dia com homens trans, mulheres trans. Se forem olhar lá quem é que eu estou orientando, eu oriento 2 travestis, entende? Já orientei um homem trans, uma outra travesti, eu tenho sido muito buscado na linha, né? Então eu vejo mais esse tipo de discriminação, a do nome social, uma série de outras coisas, né? O que acontece nisso tudo é que, assim, a não reclamação, ela produz um dano também. No exemplo que tu deu, Pedro, se tu faz de conta que aquilo foi uma coisa menor e que tu não ouviu, que tu não vai levar adiante, eu sou obrigado a dizer que isso produz um dano para ti e para os outros. Já está devidamente comprovado. É uma situação difícil essa. Ninguém vai sair de sociedades desiguais, que nós somos muito desigual, entende? Sem se expor um pouco a esses riscos. Não sei se te respondi, mas a tua questão é uma questão que mostra o quão isso é complicado. Mas eu sou obrigado a te dizer que se tu fizer como muitas vezes pessoas negras e pessoas gays, trans fizeram no Brasil. Não vamos levar isso, porque também está me incomodando, mas isso aí vai produzindo um dano psíquico muito, muito grande, né? Não sei se te respondi adequadamente, mas... A nossa colega Paula, que é pedagoga do IFSC, campus de Araguarral, que também foi uma das pessoas que teve um papel muito importante na construção dessa política, né, que trabalhou na condução, ali na condução da construção, né, ela está nos acompanhando pelo YouTube, e ela escreveu o seguinte aqui, Pedro, o que eu gostaria de dizer ao Pedro é que ele talvez se sinta exposto, mas que muitas vezes o relato dele da materialidade é um caso posterior e dá substância para o trabalho de quem acolhe. Então, ela deixa esse recado. Para verdadeiramente combater as violências por meio da prevenção e de combate direto, né? E para encerrar também, que nós estamos no limite do horário, assim, bem rapidamente, assim, bem para fechar mesmo. A Paula também pergunta o seguinte aqui, com base na pergunta do Felipe, né, na pergunta que o Felipe abriu a nossa conversa aqui, qual é o ponto limite? Como educar e, ao mesmo tempo, não tolerar violências? Para nós encerrarmos. Esse ponto limite, assim, evidentemente, é muito difícil, assim, né? Vamos dar um exemplo clássico, assim, ó. Se eu fosse fazer um raciocínio aqui, digamos assim, que simplifica as coisas, mas é meio grosseiro, né? Em educação, a gente está sempre nesse negócio assim, né? Tu estimula ou tu pune, né? A criança mostra um desenho, né? E a professora diz, ai, como tá lindo, etc e tal. Ou então a criança mostra um desenho, que dá uma porcaria, entende? Faz tudo de novo. Esse é o drama da profissão, entende? Aí eu vou dar um exemplo. Se tu estimula, tá? A família vem na cola depois e diz que não era para estimular, tá? Para não dar exemplo dos outros, eu vou dar meu mesmo, assim, tá? Eu tenho um filho e um sobrinho que eu crio como filho, né? Assim O meu filho começou a gostar de cantar e fazer teatro. E encontrou pela frente 2 professoras lá no colégio de aplicação que estimulavam aquilo, tá? Então resolveu viver disso. Aí ganha aquele soldo, assim, canta a noite inteira, vem com um cheque pré-datado para dali a 40 dias, entende? Eu tenho vontade de dizer, agora vai lá e pede para aquela professora, que eu queria que tu fosse engenheiro, mas tu não quis ser, e vai lá. Então, assim, ó, quer dizer, a escola está sempre nesse negócio, então ela vai e estimula. Então, essa pergunta da Paula, né? Por vezes ela vai e coíbe, diz, não, isso não é para fazer, né? Eu quero dizer bem claramente, assim, ó, ser professor ou professora sobre esse aspecto é uma das profissões mais difíceis do mundo, porque esse troço marca muito. Todo mundo vai lembrar aqui, entende? Alguma coisa que ouviu na sala de aula. A professora sempre vai ser a culpada. E que não gostou de ouvir, etc e tal, né? Eu acho que uma chance, né, nessa pergunta da Paula de diminuir esse peso é tornar algumas decisões coletivas ou ter protocolos, justamente.
A professora, quando escutar tal tipo de coisa na sala de aula, que a gente escuta, né? Eu estou lá na URGS, eu escuto, eu vou ao banheiro, eu vejo que alguém colocou uma fala racista, né? Agora, nesses tempos eleitorais, né? Tu vê, eu vivo tirando fotografia em banheiro. Assim, de vez em quando eu tenho que dizer para as faxineiras, vocês não pensam que eu sou um tarado, entende? Que fico fazendo tudo. Porque as pessoas escrevem no banheiro coisas que elas não têm condições, elas não têm coragem de dizer. Então, assim, ó, o que eu quero dizer é que talvez uma das coisas é justamente tornar essas discussões um pouco mais colegiadas, assim, né? Sabendo que elas são decisões difíceis de se fazer. É muito difícil isso, essa pergunta é uma questão muito complicada. E vou dizer a última frase, assim, né? Também dá para fazer essa coisa que tem umas escolas privadas lá em Porto Alegre, que estão mal das pernas, que eu sei que elas estão mal das pernas, que eu tenho uns alunos que dão aula lá e sei que eles me contam que estão ganhando muito pouco, então elas começam aquele tipo de propaganda, assim, ó. Agora no final do ano é típico, tá? Não sei como é que é aqui. Tu vai pegar o ônibus, está escrito aqueles cartazes atrás, venha estudar, não vou dizer aqui o nome do colégio, estou quase dizendo para fazer denúncia, mas não vou dizer, vou contar só o milagre, não vou contar o nome do santo. Venha estudar no colégio tal, entende? Aqui você poderá estudar como você quiser. Eu tenho vontade de dizer não. Se é uma coisa que não vai acontecer, tu estudar do jeito que tu quer. Isso aqui não é a casa da mãe Joana, mas o colégio está desesperado para arrumar aluno, então tudo pelas tabelas, tá? Essa crise, então começa a botar esse tipo de coisa. Outra frase que eu adoro é assim, escola só de ensino médio. Aqui você vai aprender se divertindo. Não. Aprender é trabalheira, tem momento que não é diversão. Quem é que inventou essa palhaçada de que aprender é sempre uma diversão? Entende? Vai ler um livro inteiro, vai fazer uma redação. Isso aí não existe, entende? Assim, há momento, a gente se sente feliz às vezes que entendeu. É que a gente está vivendo um momento na sociedade brasileira que é tirar um pouco da autoridade de professores e professoras de poder dizer de vez em quando, não, isso aqui vai ser difícil mesmo, e tu vai ter que fazer. E acabou-se a palhaçada. É um pouco difícil isso, mas às vezes tem que dizer isso, né? Enfim, tá na hora de vocês, também não quero. O lanche é sagrado, gente, eu sei bem disso, porque eu sou uma pessoa velha. Gratidão, então, a todas e todos que vieram, que escutaram, aos que trabalharam, né, nesse momento. Gratidão imensa e gratidão, professor, pela sua generosidade, por dispensar o seu tempo aqui para pensarmos sobre essa importantíssima questão nessa tarde. Gratidão e encerramos, então, por aqui. Obrigada.